Tudo certo, bem. obrigado aí pelo Bom, convite. Lucas, obviamente que ao longo de toda a semana e já há algum tempo a gente vem falando desse período de Semana Santa, Páscoa e tudo mais, né? E teve algo que me chamou a atenção e vem me chamando a atenção ao longo de todos esses anos, é a diminuição de muitas pessoas em comprar esse produto, o ovo de Páscoa, necessariamente o ovo de Páscoa, né? Não o chocolate em si, Sim, mas o ovo de Páscoa. sim. Quais são o que se deve lançar a mão, o revendedor, o vendedor tem que fazer para que impulsionar ainda mais essas vendas, que obviamente foram grandes, mas talvez não tenham atendido aí a expectativa que se aguardava, né? Perfeito, Nelson. Até mesmo, né, o ovo, como a gente fala, aí, o industrializado, ele continua ainda sendo o líder de vendas, né, em todo o cenário nacional, mas o comerciante ele precisa começar a diversificar isso com produtos, né, de menor ticket, até porque quem compra o ovo, ele também diversifica com compras das caixas de bombons, né, outros doces, até mesmo guloseimas, então existe já uma tendência até mesmo dos ovos artesanais estarem ganhando cada vez mais espaço. Então, no final, o comércio ele precisa atender desde quem tem um ticket mais elevado a quem tem um menor ticket médio de compra. Isso vai ajudar como todo a aumentar o faturamento e até mesmo diversificação de outros produtos, né? Porque na Páscoa também movimenta peixe, azeite e alguns outros pratos, né, voltados aí para a ceia da Semana Santa. O que a gente percebeu ao longo dos anos também foi de que o próprio fabricante, né, entendeu que ele teria que mudar ali o formato do ovo, a embalagem do ovo, o ingrediente do ovo, né, o recheio do ovo, né, porque eu me lembro quando eu era criança que o ovo era só aquele tipo, um A pequeno, um casca, né? grande, né? Aí você tinha ali o plástico por fora que embrulhava o ovo e ponto final. Não tinha mais nada. Ali os bombons dentro que era o Uhum. que você aguardava. Ali, ao longo dos anos, o próprio fabricante foi entendendo que ele precisava acrescentar, até eu entendo, para ganhar valor, né? Agregar valor àquilo e poder vender por preços Sem dúvida. mais convidativos para ele, né? Mas isso, de certa forma, também encareceu para nós consumidores, né? Exato. E aí eu acho que dentro desse ponto do valor maior é da gente pesquisar cada vez mais, né? Então, o processo agora de que hoje é possível dentro do digital consultar preços, ver tabelas antes de ir até a compra, é um ponto fundamental. E por parte do comerciante, é super estratégico que ele tem, né, tente ali aumentar o ticket dessa compra, seja com os brindes, né, para o público infantil, seja às vezes até mesmo com outros tipos de chocolate dentro desse mesmo ovo de Páscoa. Então, formas de aumentar o ticket médio sempre são convidativas para o lojista e para nós consumidores. A pesquisa e a facilidade de encontrar agora os preços de forma digital antes de ir até uma compra nos ajuda a economizar bastante também. Óbvio que a Páscoa é chocolate, né? Mas a Páscoa não é só Sim, chocolate, né? A Páscoa, como você mesmo iniciou dizendo, você tem ali o peixe, né, da Semana Santa, bacalhau, você tem o bacalhau, o preparo ali da refeição para o domingo, né, que faz esse grande fechamento da Semana Santa e tudo mais para os cristãos. E aqui é que vem a questão, né? O peixe. Como é que ele está hoje em relação a custo, a venda? Pois é, Nelson. Assim, no geral, a gente fala muito de que a Páscoa ela é uma data extremamente comemorativa, né? Então, dificilmente existe cortes dentro desse momento, já que é um momento de reunião de família, sentimental. Então, todos esses produtos eles continuam num crescimento no geral, não só os ovos de Páscoa, mas todos os agregados voltados à Semana Santa. Por mais que o brasileiro, né, na mesma pesquisa que saiu da CNDL, que 51% vão deixar de fazer, né, a Páscoa devido à alta de dívidas, continua ainda sendo uma data comemorativa que cresce, né? Como você mesmo citou o dado, né, já vai, né, 106 milhões de brasileiros à compra. Então, o peixe, o azeite, os ovos de Páscoa, chocolate, vão se tornar cada vez uma compra mais cautelosa por parte do consumidor, né, de olhar custo-benefício, compra. Mas é isso, né? Vai ter o bacalhau, mas vai ter aquele outro peixe mais barato, vai trabalhar um outro tipo de fruto, um outro tipo de proteína, mas o momento, né, eu acho que de reunião familiar, ele se mantém muito forte, que faz com que, de toda forma, essa data
sempre seja aí um termômetro para o varejo, né, desse crescimento, de como que vai ser o ano, já que é uma das primeiras datas comemorativas, né, principais aí do calendário religioso. Para o comércio é uma data importante? Sem dúvida nenhuma. Ela é até uma data que todo varejo busca ter como termômetro de como serão as próximas, né? Que agora já vem Dia das Mães, né? Depois temos calendário São João, Dia dos Pais, Natal. Então, quando a economia ela começa já quente na Páscoa, né? Nessa primeira data, o comércio ele começa a ter uma expectativa grande, mas também ao ponto de que todo negócio ele precisa estar atento à competitividade do mercado, né? Então, a questão de preço esse ano, diante de instabilidades, né? Como a gente acompanha aqui no Band News, né? Questão de preço de combustível e tudo mais, a questão custo vai ser um ponto fundamental ao longo do ano. Então, quem conseguir de forma antecipada o comércio divulgar promoções antes, divulgar ofertas antes, começar a fazer estratégias de vendas de forma antecipada essas datas, vai sair na frente porque o consumidor vai dar prioridade para aquele que ele já está conseguindo se planejar, né? Então, o comércio ele precisa trabalhar de forma antecipada para que qualquer problema econômico, né, tenha um menor fator de importância dentro do negócio dele. Atenção agora na questão do comércio também, são as datas específicas, 1 do 1, 2 do 2, 3 dos 3, 4 do 4, né? Sim, Isso tem chamado muita atenção. É uma, não sei se estou falando uma bobagem aqui, mas a gente copiou, ou a gente, de certa forma, internalizou e a gente, é nosso isso, foi uma criação nossa. eu diria assim, né, os que talvez é uma mistura. Tanto existe uma cópia mesmo, né, do que já acontece lá. E eu acho que o brasileiro, o comércio, né, ele é muito criativo, né? Nós É, brasileiros somos muito criativos. Então, às vezes essa data é porque não existe uma data específica, né? Um dia daquilo, um dia não. dos pais. Então, às vezes o mês de maio, por exemplo, tem o Dia das Mães, mas em junho não tem nenhuma data. Vamos inventar o 6 do 6 e criar uma estratégia, né, de que história. Então, como nós, consumidores, temos uma tendência, né, de tomar decisões em cima de urgência, né, escassez, então, tenho que aproveitar essa promoção do 6 do 6, né? Então, o comércio e o varejo, ele cria datas, né, para que consiga fazer com que nós, consumidores, tomemos decisões mais rápidas, né, mais imediatistas, aproveitem ofertas. Então, o varejo com certeza ganha, né, vendendo maior volume nesses períodos, né, desovando ali alguns estoques de produtos que ficaram e tudo mais. E nós, consumidores, também, né, fazer, como sempre, uma pesquisa para que não caia naquela famosa oferta, né, metade do dobro do preço, né? Então, sempre está pesquisando para que nenhuma promoção dessa vire, né, um custo a mais ali e a gente entre numa enganação ali. Ô, Lucas, bom, vou fazer um mau comparativo, ou um bom comparativo aqui, eu não sei, você que vai poder me dizer, você que é o especialista na área. Por exemplo, vamos comparar aqui com Feira Livre, né? Eu acho que Feira Livre tem no Sim, Brasil todo, né? Eu não sei se é uma certeza. prática, Cultural, né? mas eu acho que eu acho que tem no Brasil todo. Então, Feira Livre. Muita gente deixa para ir na Feira Livre no finalzinho dela, que é o tal da hora da Sem xepa, dúvida. né? Que é a hora da xepa, ali quando você vai pegar os produtos em que os comerciantes já baratearam tudo, em que bom, você está lá com a fruta mais apertada e tudo mais, os legumes e as verduras um pouco mais murchos, mas de qualquer forma ainda está tudo bom. O comércio, ele tem esse tipo de prática em algum momento, a hora da xepa, ou seja, vamos supor, hoje é 4 do 4, um dia de desconto e tudo mais, aquela coisa toda, é véspera de Páscoa. Se eu fosse ao comércio agora, eu teria ali o dia da xepa, por exemplo? Com certeza, né? Até porque os vendedores têm que bater as metas deles, né? Então, existe todo esse processo também de que a loja ela disponibiliza, né, ofertas, principalmente quem se programa para comprar após essas datas, né? Elas conseguem ainda ter um desconto maior por conta de uma falta de planejamento do comerciante, né? Então, às vezes, o comerciante cria uma expectativa, deixa, às vezes, de divulgar tanto quanto de forma antecipada, e aí esse produto, como por exemplo falamos aqui, o ovo de Páscoa, o azeite, o peixe, ele dificilmente vai ter o mesmo volume de venda
depois da Páscoa do que ele vai ter de forma antecipada, né? Então, esse ovo de Páscoa, podem ter certeza, quem quiser comprar, todos os supermercados vai ter lá aquele lugarzinho, né? Ovos de Páscoa com 50% de desconto, porque se não vender, o que ele tirar dali é lucro, né? Então, o ótimo exemplo como você deu da Feira Livre acontece isso, né? O comerciante lá com a barraquinha dele, se ele não vender aquelas frutas naquele dia, ele vai ter perda, né? Então é melhor vender pelo preço que for, para quem for, porque pelo menos ele, né, a ideia é não sair no prejuízo, né? Então os comerciantes, né, da mesma forma, devem aproveitar essas datas para isso e o pós, né, como assim existe no Natal, Dia das Mães, e pós as datas comemorativas tendem a ter descontos bem elevados, né, por uma questão de falha de planejamento de compra dos comerciantes. Isso é uma falha de planejamento? Eu achei que isso era uma estratégia de venda, porque ele tem que apurar um lucro, óbvio, que ninguém trabalha sem lucro, né? Senão você Uhum. não movimenta o teu negócio. Ele tem que apurar um lucro, e aí quando você entra nessa xepa, é porque o teu lucro já foi apurado, e aí o que você vai fazer ali é um caixa? Geralmente quando acontece isso de falha, né? Porque existe um planejamento do comércio e entender uma previsão de demanda, né? Então, eu prevejo que eu vou vender aqui 100 ovos de Páscoa no dia 4. Se eu compro 150 e não bate nem essa 100, esses produtos eles são totalmente sazonais, né? Então, se não houver a venda antes desse período, dificilmente alguém compra ovo da Páscoa depois dessa data. No caso da xepa, de supermercados, de promoções, vai depender muito da questão perecível, né, de validade. Então, quando a gente fala de uma feira livre, ela é totalmente ligada ao quanto esse produto, né, o item ali de alimentação, ele vai ser descartado. E outras lojas de varejo do mesmo jeito. Então, assim, quando a gente tem um Natal, algo do tipo lojas de roupa, moda, que planejam um volume de compra, mas não atingem, eles precisam fazer com que aquele dinheiro volte novamente ao capital de giro para que eles possam investir nos produtos que vão ter venda para os próximos períodos, né? Então, por isso que as promoções acontecem, né? A gente aqui, quando conversa com alguns varejistas, é muito diante de uma questão de planejamento. Quanto mais a gente for assertivo de planejar bem a demanda com a oferta, né? O estoque com o histórico de compra, o negócio ele ganha mais lucrativo, porque você consegue vender no preço cheio, né? E coloca mais capital de giro para o teu negócio e consegue investir agora para um novo momento, para uma nova data comemorativa e não fica ali preso com estoque que dificilmente vai ter saída. Eu fico imaginando que é uma decisão também difícil e de momento ali, né? Com Ele certeza. tem que É sentir ali o difícil de fluxo, acertar né? 100%. É. E tem que sentir o fluxo ali de clientes, né? Tem que entender aquele processo, né? Porque a gente falava antes a enganância, né? O comerciante é muito ganancioso, né? Ele aumenta tudo na última hora. Não é bem assim, né? Que é aquela tal história, né? Não, Ele tem que com certeza. tem que pensar no caixa dele lá para ver como é que vai, se ele for E muito ele está ganancioso. assumindo o risco ali, né? E essa questão da ganância é muito interessante, né? Já que eu puxei por esse lado, porque você tem hoje um processo de comparação infinito, né? Você hoje, você tem lá, este computador, por exemplo, ele custa X. Aí eu vou numa loja que ele me faz por 10x. Eu falo, não, tá caro, porque eu já sei o quanto ele mais ou menos custa, né? Então, de certa forma, isso ficou bom ou ruim para o comerciante, esse tipo de balizador? Eu acho que ficou ruim para o comerciante que ele não busca ter o diferencial, né? Realmente para negócios que trabalham unicamente uma política de preço, né? Sem uma questão voltada à curadoria, né? Atendimento, entrega rápida, outros critérios, quando entra realmente no critério preço, o consumidor ganhou por ter essa possibilidade, mas o comerciante ele realmente fica mais à mercê de uma política unicamente de preço. Então, se você não buscar diferenciar seus produtos, às vezes tem uma marca de uma marca própria, outros produtos diferenciais que complementem para que naquele produto que o preço é fundamental, você às vezes vai ter até prejuízo ou perda naquele produto, mas em troca você consegue agregar com outros produtos de ticket médio. Então, sem dúvida nenhuma, tem muitos comércios, né, que, infelizmente, com a chegada de grandes marketplaces, né, como as grandes lojas que a gente já conhece e compra no dia a dia, vão estar perdendo realmente fluxo, porque nós, consumidores, vamos priorizar nossos custos, né? Vamos preferir comprar mais barato. Então, se não houver uma diferenciação de outros critérios, de outros tipos de produto,
infelizmente a gente vai ter muitas outras lojas aí se tornando cada vez mais, né, fechando aí as portas. É, a coisa ficou muito mais profissional, né, Lucas? Antigamente, você abria uma lojinha ali na esquina de uma rua qualquer ali, você sentia que ali era necessário ter aquele tipo de estabelecimento e botava para vender ali, e, de certa forma, às vezes nem pensava muito nos preços que você ia colocar, só fazia o cálculo de quanto dava de lucro. Hoje a coisa ficou muito mais complicada, né? Tua margem diminuiu profundamente, né? E você tem que estar atento exatamente a esse valor percebido, né? Que você oferece também, além só do teu produto, né? Além daquilo que você está só vendendo, você precisa oferecer, né? Aquele plus, né? Ô, Lucas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Obrigado aí pelas perguntas no momento. Uma ótima Páscoa aí para A todos. você também, né? Um ótimo bacalhau para você. Tchau. Valeu, um abraço, né? Tchau.